Fala galera do canal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui para o canal De Volta às Origens. E hoje a gente vai falar sobre estocagem de alimento, quer dizer, preparação, né? A gente vê muito na internet o pessoal ensinando a estocar alimento, né? Tipo grãos dentro de garrafa PET, né? Grãos, farinhas, né? Macarrão, né? Carne desidratada, por exemplo, carne moída desidratada, coisas do tipo, né? Só que assim, a gente tem que tomar cuidado e ter ciência do que. Quando você estoca grãos em garrafas PET, né, e faz aquela silagem a vácuo, ocorre um negócio que não é muito legal, né? Quando você coloca o grão e compacta ele dentro da garrafa PET, depois coloca um pedacinho de papel alumínio, um algodão umedecido em álcool, bota fogo e fecha a garrafa rapidinho, isso cria vácuo dentro da garrafa, né? E também cria uma falta de oxigênio dentro da garrafa, né? Quer dizer, de certa forma, esse grão ele vai secar demais, né? E ao mesmo tempo também ele vai ficar sem oxigênio, né? No ambiente de vácuo, por exemplo, vamos supor, um grão ele pode estar enterrado lá no fundo da terra sofrendo pressão, né? Mas quando ele vem para a superfície da terra, mesmo depois de muitos anos, né, ele ainda assim tem capacidade de germinar, né? Por quê? Porque ele está sofrendo só um tipo de ação. Por quê? Porque debaixo da terra também tem oxigênio, né? Já aqui, nesse caso, não tem oxigênio nenhum, bem dizer, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você deixa o grão no vácuo e sem oxigênio, essa combinação faz com que o grão morra. E, tipo assim, se você tentar plantar esse grão depois, vamos supor que você armazenou feijão. Se você tentar plantar esse feijão depois, esse feijão não vai frutificar, né? Não vai germinar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu aconselho vocês com relação à preparação, né? Estocar farinha, né? Arroz, por exemplo, arroz não tem problema, por quê? Porque ele já está fora da casca, ele não vai germinar mesmo, ele foi seco abaixo de 10%, né? Quer dizer, esse arroz que a gente compra no mercado, né? Se a gente jogar ele no meio do chão, ele não germina, tá, gente? Mesmo que a gente comprar ele direto do mercado, ele não germina, tá? Mas o feijão sim, né? O feijão, grão de bico, a lentilha, né? E por aí vai, né? O milho, né? Se a gente plantar ele germina, né? Então, o que você pode colocar dentro da garrafa PET? Arroz, né? Farinha, né? Você pode colocar carne, né? Carne desidratada, tipo carne moída, que nem eu falei para vocês, né? Tem vídeos na internet que ensina como desidratar carne moída, né? Eu fiz um vídeo também com relação a isso no meu antigo canal, mas deixa pra lá, não precisa nem lá assistir, vai lá assistir dos outros mesmo, pra mim tá bom. E isso sim vocês podem colocar, tá? Isso sim é um alimento de sobrevivência, mas estocar alimento vivo, né, que não está particularizado dentro das garrafas PETs, não é um legal, não é um negócio legal. Bom, o que acontece? Agora vamos pegar um negócio que está escrito no tempo bíblico, né? Hoje em dia, as comidas que a gente compra, né, geralmente ela tem um prazo de validade muito pequeno, 6 meses, 1 ano, no máximo, 2 anos, estourando no pau da goiaba, né? Mas como que José do Egito conseguiu armazenar grãos por 7 anos? Você já parou para pensar nisso? Você tem ideia do que eu estou falando? Será que ele armazenava em garrafa PET? Acho que não, né? Pois é, pensa nisso, pô. Né? Como é que era a tecnologia daquela época? Você tem que voltar às suas origens, que nem o nome do canal diz, né? Você tem que estudar, saber como que os seus antepassados viviam, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, né? E aí, se acontecia um cenário de crise, né? Você sabendo como que eles viviam, provavelmente tendo uma vaga ideia, né? Isso vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque você vai reproduzir aquilo que eles faziam. Você entende?
Então, tipo assim, hoje em dia é tão difícil a gente armazenar grão e alimento a longo prazo, mas como que eles faziam isso com tanta facilidade no passado? Você entende? Então tem que ter uma lógica aí. Por exemplo, ó, vou falar um negócio para vocês. Antigamente, quando se colhia feijão, né, as bagas de feijão, né, o pessoal deixava o feijão na casca. Né? Isso fazia com que os feijões ele durassem até 6 meses. Então, tipo assim, a pessoa só tirava ele da vagem, né, quando ia cozinhar. Né? Então, ele só saía da vagem quando ia direto para a panela. Né? Então, isso fazia com que o feijão, de certa forma, fosse preservado e não fosse atacado por quem? Por caruncho, por exemplo. O feijão, né, tinha a tendência, já que ele estava protegido dentro da vagem, tinha a tendência de não ser atacado por caruncho. Né? E isso dava um prazo de validade maior, né, para esse alimento. Né? Então, muitas vezes o pessoal pegava, porque eles pegavam uma corrente bem grande com um pedaço de pau e começavam a bater no feijão para o feijão cair da vagem. Né? Assim também é com a soja. Né? Antigamente eles faziam isso. Né? Mas até o então, né, eles coletavam e deixavam tudo na vagem. Né? Só ia tirar da vagem, né, ou quando fosse cozinhar ou quando fosse plantar de novo. Beleza. Bom, tendo falado isso, vamos para outra parte. Que jeito que José do Egito conseguia fazer com que os alimentos fossem armazenados por 7 anos? E como que o pessoal naquela época, sei lá, cara, né, há 4.500 anos atrás, né, ele conseguiu fazer com que os grãos fossem armazenados por 7 anos. Hoje em dia é difícil fazer isso, cara. Hoje em dia tem um monte de tecnologia que, né, e mesmo assim essa tecnologia não acompanha aquela tecnologia da época. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Nos vídeos. Nesse vídeo eu só vou falar. Né? Os próximos vídeos eu vou pegar e entrar na internet, né, com a captura de tela aqui, né, e vou mostrar uns negócios para vocês muito massa, cara. Muito massa mesmo. O José conseguia com duas coisas. Uma era com barro, com argila, com cerâmica. Né? Eles colocavam os grãos dentro dos potes de argila, com bastante cerâmica. Né? O negócio estava... Na época tinha bastante tecnologia para fazer cerâmica. Né? Os egípcios foram um dos primeiros que inventaram uma cerâmica de qualidade. Tá? Então, naquela época, né, todo o alimento ia para esses vasos de cerâmica. Tá? E, tipo assim, o prazo mínimo de validade para alimento fresco, tipo uva, tipo laranja, é no mínimo 6 meses. Né? Esses negócios um pouquinho mais delicados. Né? Não estou falando de perecíveis como carne, por exemplo. Né? Esses negócios que... ou leite, né? Ou nada do tipo. Estou falando assim, frutas, por exemplo. Frutas, verduras e legumes. Né? Eles conseguiam manter frescos dentro da cerâmica por 6 meses. Né? Vamos supor, o cara acabou de coletar uma uva ali, né, do pé. Né? Ele vai lá, coloca dentro do vaso de cerâmica, fecha esse vaso de cerâmica com a tampa e depois com um pouco de barro para não entrar oxigênio nem nada do tipo. O negócio ficava armazenado ali, né, sem precisar mexer por 6 meses. Gostou dessa informação? Né? Outra informação também, né? Os grãos eles eram armazenados, né? O Egito era um produtor de trigo violento por causa das cheias do Nilo, né? Eles colocavam tudo em potes de cerâmica. E olha só que legal, no Egito tem lá perto lá o deserto, né? Que envolve o Egito inteiro. Você sabia que a areia do deserto é uma espécie de sílica? Ela não serve para nada, nem para construção civil, tá? Aquela areia lá, ela é tão roliça, né? Ela não é que nem essa areia que tem aqui no Brasil, né? Ou a areia que tem no resto do mundo, né? Nesses desertos aí, ela é tão roliça que nem o cimento consegue se agregar a ela, né? Porque não tem quina, né? Por exemplo, quando eles foram construir Dubai, né? Eles não pegaram areia lá no deserto, eles pegaram areia de outro lugar, uma areia de melhor qualidade. Por quê? Porque a areia do deserto não presta para fazer construção civil. Só que ela tem uma particularidade muito interessante, ela parece uma sílica. Né?
Quer dizer, a sílica, né, que é extraída da areia, né, ela funciona como se fosse alguma coisa que retira umidade. Então, tipo assim, além de eles terem os potes de barro, de acordo com os estudos que eu fiz, tá? Além de eles colocarem os grãos de trigo dentro dos potes de barro, né? Além de eles colocarem os mantimentos mais valorosos dentro do pote de barro, né? Eles colocavam também no fundo um pouco de areia, né? Para quê? Para que se houvesse, como é um lugar muito seco, né? Lá no quase não chove muito, mas se houvesse uma umidade saindo dos alimentos, né? Que os alimentos eles eram, antes de eles ser colocados no pote de barro, eles eram secos ao sol, né? Então, tipo assim, eles tiravam o máximo de umidade possível daqueles alimentos antes de colocar dentro da cerâmica, né? E dentro da cerâmica lá embaixo tinha um pouquinho de areia do deserto, né? Caso esses grãos ainda tivessem ainda um pouco de umidade, né? Aquela sílica, né, iria atrair essa umidade, né? Então, tipo assim, provavelmente se alguma coisa fosse estragar, né, com relação àqueles grãos, iria ser só aquela parte do fundo, né? A parte de cima ia se manter preservada, tá bom? Bom, eu não sei se vocês sabiam disso, né? Que dá para você armazenar a longo prazo sementes dentro de cerâmicas. Então, por isso que é importante todo sobrevivencialista, né, aprender a fazer cerâmica, né? Aprender a fazer um alto forno, para quê? Para fazer cerâmica, né? Aprender a moldar argila, né? Aprender ofícios do passado, né? Ofícios ancestrais que nem nos dias, né? Nos dias bíblicos aí que foram citados. Você entende? Então, tipo assim, com o tanto de informação que nós temos na internet hoje, né? Por exemplo, tem um canal que eu amo muito, que é o Tecnológico Primitivo. O cara vive lá construindo casa com tijolos queimados feitos com cerâmica, né? Tijolos queimados feitos em um alto forno. Ele ensina a fazer o alto forno, né? Para você cozinhar o tijolo, né? Ele ensina você a fazer o alto forno para você cozinhar uma telha de barro, para você fazer uma construção de uma casa, né? Ele ensina você a fazer um alto forno para você fazer uma cerâmica de qualidade. Ele ensina como é que faz o teste da argila, né? Para saber se aquela argila é uma argila boa, né? Para você usar para fazer cerâmica. Ele ensina a fazer uma mistura da argila, né, com uma argila que já foi cozida, né, numa quantidade certa, para quê? Para que fique mais facilmente moldada. Ele ensina a fazer o teste, né, para saber se aquela cerâmica que ele fez, inicialmente, ela já tem rachadura antes de ela ir para o forno. Por exemplo, né, o cara faz lá o pote de argila, né, ele não colocou no forno ainda, né, mas ele deixou secar bem, né? Antes de ele colocar no forno, ele começa a dar umas batidinhas na lateral com um gravetinho bem fino, né? A cerâmica que está rachada ou que vai rachar dentro do forno, né, ela vai fazer um som diferente. Você entende? Então, esse tipo de informação você precisa saber, né? Caso você precise armazenar grãos a longo prazo. Bom, é isso daí. O vídeo vai terminar aqui, mas eu vou mandar algumas coisas que eu vou copiar da internet aqui para vocês. Vocês vão ficar malucos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por exemplo, não vou falar não, vou deixar, vou mostrar nos próximos vídeos para vocês. Beleza? Bom, até a próxima, galera, né? Seja muito bem-vindo aqui no canal De Volta às Origens. Dê o like, dê o joinha, comenta aí também, tá? E faz uma força, compartilhe com seus amigos, né, para dar uma forcinha pra gente, tá bom? Não custa nada, tá bom? Até a próxima.